Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e eu tenho aqui alguns recadinhos bem importantes para vocês que estarão acontecendo alguns eventos aqui no canal nessa semana. Primeiro deles agora sábado, amanhã, das 18 às 21 horas, nós vamos estar num encontro online. Todos estão convidados e convidadas, vai ser um encontro para a gente louvar ao Senhor, falar um pouco da palavra de Deus, um encontro para a gente estar ali, né, podendo aprender mais da palavra de Deus. Se você tem interesse em estar com a gente, serão bem-vindos e bem-vindas. Eu vou mandar o link, vou compartilhar o link no grupo do WhatsApp, eu vou deixar aqui abaixo para quem não está ainda no grupo do WhatsApp, para você poder entrar lá e participar, onde eu me comunico com vocês. Não é um grupo para vocês estarem se comunicando, mas eu vou estar enviando o link por lá para vocês poderem vir participar. E também provavelmente aqui no YouTube, no Community, eu vou deixar lá também o link para vocês. E temos uma live inédita aqui no domingo, uma moça que entrou em contato comigo. Ela é narcisista, diagnosticada com bipolaridade. Ela viu um relato aqui no canal de um homem falando de uma narcisista e ela falou: Cris, eu me identifiquei muito com os comportamentos dela. E aí a gente está conversando já há alguns dias, eu convidei ela para vir aqui para dar essa entrevista e ela concordou, e eu sei que vai ser bênção, gente, porque de verdade ela está sendo bem sincera nas coisas que ela tem falado, em todos os sentidos, até na hora que ela fala: Cris, fica de olho se você vê que eu tô fugindo do assunto ou mentindo, até nisso ela tá sendo bem sincera. Então eu creio que vai ser bênção para trazer mais conhecimento pra gente. Ela fala da dor na alma e ela é aquela pessoa que realmente sofre por conta disso e ela consegue explicar. Segundo a palavra dela, né, das mensagens que ela mandou, ela mesmo diz que as pessoas falam: então por que você não muda? E ela fala: não é assim. Não é assim, é algo que é mais forte do que ela. E eu sei que é espiritual. Então nesse domingo a gente vai poder estar aprofundando nisso. Venham todos participar. Convide quem você quiser. Eu já vou também divulgar o link. Até amanhã eu estou divulgando esse link para vocês poderem vir entrar. Ou melhor, não tem link para live, perdão. O link é para o encontro de amanhã, que é no Google Meet. Esse sim você precisa entrar pelo link. Mas a live no domingo aqui no canal é só entrar lá. Vai ser às 14 horas, horário do Brasil, ok? Então vamos ao relato de hoje. Gente, esse relato foi bem forte pra mim. Eu vou falar algumas coisas aqui porque às vezes eu fico um pouco mexida, sabe? E assim, o que Deus coloca no meu coração, eu falo. E essa moça, ela colocou o título da live. De que live, gente? Eu tô com live na cabeça. Tanta live. Não, do relato dela, ela colocou o título: Perdi minha mãe para um narcisista. Só que não é bem desse jeito. Depois que eu ler aqui, vocês vão dar a opinião de vocês aí também. Ela começa dizendo: boa tarde, Cris, boa tarde. E ela fala o nome dela, mas ela diz que aqui no relato ela pediu para ser chamada de Nádia. E ela diz: Nádia significa esperança em russo. Ela diz: preciso manter minha esperança. Daí o motivo da escolha do nome. E ela coloca kkkk. É a primeira vez que escrevo sobre esse assunto e, para ser sincera, nem sei ao certo como começar. Peço a Deus que me dê sabedoria para escrever, pois não quero ser injusta em meu relato. Conheci você através de uma pesquisa que fiz no YouTube sobre narcisistas. Já assisti a vários vídeos no seu canal e para mim é sempre um enorme aprendizado. Glória a Deus por isso. Ao contrário de vários relatos que já vi em seu canal, preciso esclarecer que eu não me relacionei amorosamente com nenhum narcisista e não tenho irmãos narcisistas e desconfio que sim, já tive algumas amigas que tenho quase certeza que eram narcisistas. E ela coloca de novo kkkk. Mas também não é por causa dessas amigas que resolvi escrever para você, até porque elas nem fazem mais parte da minha vida. Perdi minha mãe para um narcisista. Mas até chegar nesse ponto, a melhor forma de começar é do início. Então se prepare, pois a história é um pouco longa e preciso relatar do início para que você e seus seguidores entendam os fatos. Não é tão longa, não. Eu achei até curto esse relato, né? Assim, vocês podem ver aqui, são poucas páginas. E eu sempre aumento a letra para dar para ler mais rápido, mais fácil.
E ela diz assim: essa fase da história eu vou chamar de nossa família. Ela foi dividindo por partes e olha, eu já comecei a perceber uma coisa dela aqui, onde ela fala assim, ó, essa parte aqui, ó. Peço a Deus que me dê sabedoria para escrever, pois não quero ser injusta em meu relato. A preocupação dela em ser injusta, isso aqui já é um sinal de o medo, né, de machucar o outro, temor a Deus. E mais pra frente vocês vão entender, porque em outras partes eu percebi isso também, e aqui eu falo pro teu bem, no sentido assim de você entender algumas coisas que eu vou te falar aqui, principalmente sobre a sua mãe, ok? Ela continua aqui falando dessa nova fase, na verdade não é a nova fase, mas é a fase da história que ela começa contando, ela coloca o título de Nossa Família. E ela fala, nasci num lar evangélico, olha só, guardem isso, nasci num lar evangélico e fui criada desde sempre dentro da igreja. Nossa educação em casa sempre foi norteada por princípios cristãos, tendo a Bíblia como manual de vida e fé. Digo nossa, pois na época eu tinha 2 irmãos, sendo que eu, porém, sou a mais velha deles. Até hoje, no auge dos meus 46, professo a mesma fé e tenho plena convicção de que a Bíblia é a palavra viva de Deus revelada a nós. Amém. Apesar de ter nascido num lar evangélico, não éramos muito frequentes na igreja. Meu pai andava meio afastado de Deus e, pimba, ela põe entre aspas, cometeu adultério. Ele, no caso meu pai, ela põe entre parênteses, nessa época viajava muito a trabalho. Teve relações sexuais por 2 vezes fora do casamento. Independentemente da quantidade de vezes, foi um erro terrível da parte dele e ela põe um ponto de exclamação. Lógico que isso deixou marcas profundas em minha mãe e não a julgo por isso. Ninguém merece ser traído, ainda mais por alguém que jurou fidelidade no altar. E eu tinha aproximadamente uns 9 anos de idade quando isso aconteceu. Interessante até a maneira que ela descreve isso aqui, mas eu vou continuar. Ela diz, meu pai confessou esse pecado para minha mãe, se arrependeu genuinamente, pediu perdão e nunca mais repetiu esse erro. No caso, esse pecado, ela põe entre aspas, entre parênteses. Minha mãe, apesar da dor da traição, dizia tê-lo perdoado. O tempo foi passando, a vida foi seguindo e posso garantir que nosso convívio em casa sempre foi muito bom. Não haviam brigas, era um ambiente de muito respeito e amor. Meu pai, nessa época, era o único a trabalhar fora e sempre trabalhou no comércio. Nosso sustento financeiro era proveniente e exclusivamente do trabalho dele. Ele sempre foi um pai amoroso, muito dedicado à família e se tornou um servo verdadeiro, temente a Deus. Olha isso, verdadeiramente temente a Deus. Minha mãe era dona de casa e sempre foi uma mãe zelosa, amorosa, carinhosa e seu cuidado conosco e com a casa eram exemplares. A família perfeita aparece aqui, né? Só que não, continuando. Entre eles 2 também víamos carinho, respeito e amor. Não tínhamos luxo em casa, mas posso dizer que não vivíamos mal e que não nos faltava nada. Costumo dizer que é muito fácil fingir ser outra pessoa da porta para fora de casa, mas dentro de casa, no dia a dia, é impossível você fingir por muito tempo ou, neste caso, por anos. E com essa premissa afirmo que vivíamos bem e éramos felizes. É interessante isso daqui, porque assim, lógico, no caso, aí seu pai acabou dando brecha. Eu acho interessante você falar um lar evangélico e tudo mais, mas ao mesmo tempo não era desse jeito, porque já estavam afastados e no fim seu pai acabou cometendo adultério. Provavelmente alguma brecha que ele deu, né, e o inimigo entrou aí. Mas aí depois ele verdadeiramente, né, se arrependeu e você disse aqui que ele realmente se tornou um servo verdadeiramente temente a Deus. Glória a Deus por isso. Se arrependeu, sua mãe perdoou e tudo certo. Aí ela diz, Cris, você deve estar se perguntando por que cargas d'água estou escrevendo para você se as coisas estavam bem. Ela põe entre aspas. Acabei de falar, é isso mesmo, eu já tô aqui pensando. Família perfeita da margarina, comercial, né, de TV. E ela diz, pois é, o verbo foi conjugado certo, estavam. E ela põe entre aspas de novo. Eu tinha por volta de 20 anos e já estava trabalhando e minha irmã também. Minha mãe nesse período passava os dias praticamente sozinha em casa,
pois nós e nosso pai só voltávamos para casa à noite após o serviço. E só para constar, nós sempre ajudamos nossa mãe com as tarefas de casa, mesmo após começarmos a trabalhar fora. Essa fase vou chamar de os alertas, e ela põe os alertas em letra maiúscula. Eu estava trabalhando num local que não era próximo da minha casa, fazia o mesmo trajeto todos os dias. E certa vez, por volta de umas 7 horas da manhã, ao passar diante de uma casa que eu sempre passava em direção ao trabalho, havia uma mulher no portão e ela estava com roupa, parecendo roupa de cigana. Mas não sei se era. Ela não se identificou para mim, simplesmente me abordou ali mesmo na rua e disse em resumo que minha vida perfeita e minha família perfeita acabariam. E ela põe tudo em aspas. Fiquei chocada, ponto de exclamação. Disse para ela que aquilo não aconteceria e que eu não acreditava em nada daquilo. Segui meu caminho até o trabalho repreendendo todas aquelas palavras. E no fim do dia, ao chegar em casa, contei tudo para minha mãe e minha irmã. Um belo dia, após chegar em casa do trabalho, minha mãe começou a relatar para mim e para minha irmã que um antigo amigo dela, que morava nos Estados Unidos há muitos anos, tinha aparecido lá em casa de surpresa durante a tarde daquele dia e que tinha sido uma visita maravilhosa. Cris, nessa hora houve um alerta enorme da minha mente. Em minha mente, meu coração gelou, meus olhos se arregalaram e engoli a seco. Todos nós sabíamos que ele, no caso ela põe entre parênteses, esse amigo, tinha sido um paquerinha dela quando os dois ainda eram jovens. Ela mesma já havia nos falado sobre ele quando éramos menores. Na época não chegaram a namorar, mas havia rolado um clima entre eles. Mas daí ela se casou com meu pai e ele foi embora para os Estados Unidos. E aí ela faz uma pergunta, como assim ele tinha chegado lá em casa de surpresa? Ponto de interrogação. Morávamos em uma cidade nova, até nossos parentes próximos tinham dificuldade de ir lá sem o endereço. Como que esse homem chegou lá certinho de surpresa? Ela se questiona. Aquela história não estava batendo e percebi que minha mãe não estava sendo totalmente honesta naquele relato e que tinha caroço naquele angu. No mesmo instante, eu e a minha irmã questionamos sobre isso e ela não gostou e disse que tínhamos que respeitá-la e que não tinha nada a ver. Não tinha acontecido nada e que era só a visita de um velho amigo e que ela também já tinha contado para o nosso pai sobre essa visita ilustre. E ela fala, Cris, ela, no caso nossa mãe, sempre nos ensinou que não deveríamos receber ninguém em casa quando estivéssemos sozinhas. E se fosse homem então, ixi, imagina, aí que nem no sonho mesmo. Isso era fugir da aparência do mal, ela mesma nos ensinou isso. Bom falar, mas praticar, né, é a tal hipocrisia. Pois bem, aquela simples visita de um velho amigo foi um divisor de águas em nossas vidas e dali pra frente foi só pra trás. Nessa época, meu pai era evangelista em nossa igreja, eu e a minha irmã também éramos ativas nos trabalhos da igreja e minha mãe e meu irmão iam também, mas não com tanta frequência. Pouco tempo depois, aquela tal visita, minha mãe começou a dar sinais de insatisfação com a vida dela, reclamava por estar em casa o tempo todo, que ficava muito sozinha e começou a trabalhar fora. Todos nós a apoiamos, mas com pouco tempo no trabalho, ela chegou em casa um dia dizendo que por um acaso, no meio da rua, havia encontrado com algumas primas do tal amigo, que a essa altura já havia retornado para os Estados Unidos, e dali em diante ela passou a ligar e receber ligações frequentemente dessas primas. Na época tínhamos apenas o telefone fixo em casa, então ela ficava cochichando com essas mulheres no meio da sala durante as ligações. Veja bem, com as demais pessoas do convívio dela, o volume da voz era normal quando ela estava ao telefone e somente com essas primas dele é que ela cochichava. Passou também a ouvir músicas românticas em inglês e andava com carinha de apaixonada pela casa. Eu e minha irmã achávamos tudo aquilo muito estranho e meu pai e meu irmão não observavam as mudanças no comportamento dela. Interessante, será que eram as primas mesmo que ela estava falando, cochichando? Será? E ela continua, naquele período, certa noite tive um sonho onde na minha cama, próximo aos meus pés, havia um ser, era como um duende desses de jardim. Ele era pequeno e olhava diretamente para mim e sorria. Sorria muito e com cara de deboche.
Ele crescia em estatura à medida em que se intensificavam as risadas que ele dava, até chegar ao ponto de se tornarem gargalhadas. Eu acordei assustada e tinha certeza de que se tratava de um demônio tirando sarro da minha cara. Orei e repreendi aquilo, contei para minha família e não sei se oraram também. E essa fase darei o nome de tristeza. Pouco tempo depois desse sonho, minha mãe confidenciou para mim e para minha irmã que estava cansada, que não amava mais nosso pai e disse que não era para contarmos para ninguém, pois ela não queria nenhuma irmã de oração lá em casa e não queria que ninguém da família ou da igreja soubessem desse sentimento, ou melhor, dessa falta de sentimento dela. Nem mesmo meu pai sabia. Uau! Eu e minha irmã ficamos muito assustadas com aquilo e passamos a orar sobre isso e conversávamos com ela por inúmeras vezes sobre essa questão durante aproximadamente 1 ano. Dissemos a ela que seria um erro da parte dela se desfazer da família. Nós 3, eu, minha irmã e nossa mãe, éramos muito ligadas, tínhamos liberdade de conversar com ela e tentar aconselhá-la. Passamos a ver nossa mãe com atitudes anormais, por exemplo, fazendo caretas quando nosso pai a beijava no rosto e ele não percebia tal atitude. Meu Deus do céu. De nada adiantaram nossos conselhos. No fatídico dia, nossa mãe abriu o verbo com nosso pai e disse aos prantos que queria o divórcio. Disse que estava cansada de nós e que queria viver a vida dela. E que era para deixarmos ela ir embora, pois queria viver a vida dela. E ela põe entre aspas de novo. Era um choro desesperador, como se nós a estivéssemos oprimindo. Ela alegou aquela traição cometida por ele há mais de 20 anos como motivo do divórcio e disse que nunca tinha conseguido superar. E ele, no caso meu pai, foi pego de surpresa, ele não esperava. Para resumir, Cris, apesar de nossas súplicas, ela decidiu sair de casa. Ficamos com nosso pai e ele tentou conquistá-la novamente por 3 anos após a saída dela de casa. Foi um momento muito difícil e ele praticamente se humilhou, mas ela não queria saber mais dele. Uau! Nossa família e nossas vidas como conhecíamos haviam acabado, e ela põe entre parênteses, sei o que vem à mente nesse momento. Aconteceu exatamente o que aquela mulher tinha me falado, pois anos antes, e certamente naquele momento o diabo estava de fato dando gargalhadas da cara de todos nós. Acredito que aqueles sinais eram alertas que foram dados a ela e a nós, mas ela os ignorou completamente e resolveu dar lugar às tentações, alimentando a semente do pecado que nasceu no coração dela no dia da visita do tal amigo. E a partir dali, deliberadamente dissolveu a união dela com nosso pai, destruindo assim nossa família. Ela põe um ponto de exclamação. Outros sinais foram dados a nós. Quando ela contou para nosso pai que não queria mais nada com ele, não contamos nada para ninguém da família e ele passou 1 ano tentando mudar a situação e convencê-la a mudar de ideia. Certo dia, a minha tia, e ela põe entre parênteses irmã dela, foi lá em casa e disse que tinha tido um sonho muito ruim conosco e que o diabo vinha contra a nossa família e nos perguntou se não estava acontecendo nada, pois o sonho dela tinha sido muito real. Minha mãe logo se adiantou na resposta e disse que estávamos ótimos. Não culpo Deus em nada, ponto de exclamação. Nós oramos, nós clamamos, mas Deus respeita o livre-arbítrio das pessoas. No coração e na mente da minha mãe a decisão já estava tomada. Tenho certeza que se minha mãe tivesse entendido, aceitado os sinais e resistido à tentação, Deus continuaria nos abençoando como família e nossa história teria sido outra. E agora ela vai para momentos de descobertas. Me casei 1 ano após a minha mãe sair de casa e o interessante nessa fase foi que pouco antes do casamento fiquei sabendo através de um conhecido da nossa família que ela estava se preparando para ir embora para os Estados Unidos. Esse conhecido ficou muito sem graça ao perceber através da minha cara de espanto que eu não sabia de nada. E quando a questionei sobre esse assunto, ela me disse que estava tentando ir embora mesmo e queria deixar para me contar quando já estivesse dentro do avião e que não estaria presente no meu casamento. Infelizmente para ela, o visto foi negado e os planos dela se frustraram. E entre parênteses ela coloca, só para constar, ela foi no meu casamento. Essa parte aqui, eu falei assim, gente, essa moça é muito ingênua,
ou ela tá na negação ainda, porque é muito difícil você aceitar que tem uma mãe transtornada, uma mãe tóxica e uma mãe até, não sei, não tô dizendo que ela é uma narcisista, mas que tem vários sinais aqui de uma pessoa egoísta, de uma pessoa sem empatia, e de uma pessoa agora aqui, ó, bem, como eu posso dizer, ela falou na tua cara, que importância tinha você, te dando rejeição, passividade agressiva, tipo assim, você foi lá, falou com ela, e ela, eu tava mesmo pensando em ir mesmo, e eu ia te avisar só do avião. Gente, como assim? Ela não vai dar um beijo, um abraço e despedir das filhas? Ainda fala na sua cara que ela ia te avisar quando já estivesse dentro do avião, e não ia no teu casamento, não podia esperar pra ir depois de uma data tão especial pra filha? Me desculpa, mas eu não sei se ela é narcisista, mas pra mim já tá parecendo ser outra narcisista aqui nessa terra. Continuando, os familiares por parte dela ficaram chateados conosco, achando que nós havíamos colocado nossa mãe para fora de casa. Alguns tios nem foram no meu casamento e não nos perguntaram nada sobre o porquê eles haviam se separado. Acharam que meu pai havia traído novamente nossa mãe e que nós o apoiávamos nisso. Anos mais tarde, esses tios nos pediram perdão com lágrimas nos olhos, pois tinham sido enganados por ela, que se fez de vítima para eles. Aí outro sinal. Gente do céu, olha aqui a bandeira vermelha, gritando. E essa moça do relato não tá percebendo ainda, mas nada é por acaso, ela manda o relato aqui pra mim e eu já estou aqui, né, falando que Deus tá pondo no meu coração. Isso não é normal, gente. Quer dizer, ela mentiu pra família inteira, triangulando aí e jogou todo mundo contra vocês. Não só contra o seu pai. E ela ficou a bonita da história. Quem faz isso? Narcisista. Mais tarde, ficamos sabendo que ela se comunicava com ele, o tal amigo, através de mensagens de e-mail com um nome falso, para a mulher dele não saber que era ela conversando com ele. Aqui piorou mais ainda. Gente, o cara é casado, esse amigo é casado, quer dizer, que lindo, ela casada, já com graça que esse amigo e ele também, os dois em adultério, né? E aqui na parte dela até hoje não vi arrependimento. O seu pai sim se arrependeu, ele errou, adulterou, se arrependeu e não continuou fazendo o mesmo. Ele entrou aos caminhos do Senhor. Agora ela, além dela estar casada, não é, né, na época, o homem também era casado. É a baixaria, pecado lamaçal total. E ela diz, sempre me perguntei qual a necessidade disso, se eles eram realmente só amigos. Descobrimos também que ela havia abandonado nossa denominação e passou a frequentar a denominação a qual ele fazia parte. Prefiro não entrar em muitos detalhes sobre a denominação dele, pois não é esse foco aqui. Mas não comemoram aniversários, Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, Ano Novo, se afastam e repudiam todos que não professam a mesma fé, e com minha mãe não foi diferente. Eu já sei aqui qual que é essa religião, é uma seita, né? Lavagem cerebral total. E ela foi, né? Quer dizer, aonde estava o lar cristão, família evangélica, isso são os seus olhos, né? Porque, na verdade, nunca foi verdadeiro. Da parte da sua mãe, não. Eu tô vendo isso bem claro aqui. Até hoje não é. E aí ela foi já para a fé do homem. E ela continua. Ela se afastou muito de nós, dos filhos, após a separação. E ao entrar para essa igreja, aí então que o trem ficou feio mesmo. Ela nunca mais aceitou nossos convites para festas, festividades e nem mesmo para aniversários dos netos. Para mim, quem é narcisista aqui é a tua mãe. Deus me perdoe e tenha misericórdia, mas não tenho como falar algo diferente. E ela fala assim, lembra do tal amigo? Bom, não tô dizendo que esse amigo não é, tá? Ele pode até ser um grau superior, mas que ela não é normal também, ela não é. Normal eu digo no caráter, tá? E ela fala, lembra do tal amigo? Pois é, o figura nesse período retornou para o Brasil com a família toda, esposa e filhos. No caso, minha irmã estava para se casar e minha mãe veio perguntar se poderia levar o figura para o casamento. Cara de pau, né? Entre parênteses ela coloca detalhe, ele não iria com a esposa dele. Nenhum de nós aceitou que ele fosse, nem mesmo nosso pai. Lógico que não.
E ela fala, por um período minha mãe morou aqui perto da minha casa e era comum passar na frente da casa dela e ele estar lá na frente durante o dia ou o carro dele. E ela põe entre parênteses que na verdade era dela e ela deixava com ele. Detalhe, Cris, ele permanecia casado. Ah, tá, então sua mãe agora virou amante do amigo. Por muitos anos eles viveram assim. Ele ia com ela para o mercado, farmácia, médico. Ela frequentava a casa dele, frequentava a igreja dele e se fazia de amiga da mulher dele. E na minha opinião, era só para ficar perto dele. Sua mãe é uma pessoa maldosa, tóxica. Gente, ela sabia muito bem o que ela estava fazendo. Do jeito que você fala aqui, você fala como se a sua mãe fosse vítima desse cara. Não, ela não é essa vítima que parece ser, não, viu? Desculpa te dizer assim, direto na lata, mas é o que é. Ela não é boba, ela não é criança, ela já estava ali dentro da igreja, ela conhece da palavra, ela sabe que isso é errado, que isso é pecado, amante do cara e agora se faz de amiga da mulher. Às vezes eu fico pensando, será que essa moça ela é tão ingênua a esse ponto, gente? Ou esse relato aqui a pessoa está escrevendo para brincar aqui, não é possível. E ela diz, eu e minha irmã achávamos aquilo o fim da picada. Lógico, era uma pouca vergonha. E ela negava ter alguma coisa a mais com ele, dizia que era só amizade, mas nunca conseguia acreditar nisso. E nesse interim, meu pai se casou novamente, teve mais um filho e viveu feliz por 10 anos até morrer de câncer há poucos anos. Até hoje temos uma boa relação com a esposa dele. Ele e minha mãe mantiveram uma relação boa, mesmo após o divórcio. Não rolava barraco, ela põe entre aspas. E das poucas vezes que se encontravam eram corteses um com o outro. Pois bem, eventualmente víamos o tal amigo que agora vou chamar de dementador. E ela fala, achei essa nomenclatura adequada para me referir aos narcisistas. E vou descrever a definição que achei no Google. É descrito como um não ser, uma criatura das trevas que se alimenta da felicidade humana, consumindo a alma das pessoas e deixando suas vítimas apáticas, como conchas vazias, deprimidas e em estado vegetativo. Então, como eu ia dizendo, eventualmente víamos o dementador. E tenho que ser sincera, eu odiava vê-lo, me sentia agredida com aquela situação, aquilo era totalmente oposto a tudo que nossa mãe havia nos ensinado. Aquele homem casado perto da minha mãe o tempo todo. Eu nem o cumprimentava e cheguei a olhar para ele diversas vezes com a cara fechada, pois não concordava com aquela situação entre eles. Meu pensamento era que ele deveria criar vergonha na cara e se afastar da minha mãe e cuidar da mulher dele. Sim, e a sua mãe da mesma... É que eu vejo, assim, a raiva dela é toda e nele, como se ele fosse o culpado de tudo e sua mãe a vítima, abusada por ele, enganada por ele. Não consigo ver sua mãe dessa forma, me perdoe a sinceridade, mas não dá, né? E ela diz, como cristã, eu sabia que aquela situação deles era pecado e sabia que era imoral. E sua mãe não sabia, né? Não tinha o menor perigo de eu aceitar aquilo e sempre me irritava quando minha mãe negava qualquer outro tipo de envolvimento com ele e insistia que era só uma amizade. Ela chegou a nos dizer certa vez que o amava e que esperaria por ele, mas que eram só amigos. Você vê aí já a mentira, né? A mentira também. Ele alimentava esse sentimento dela, pois nunca se afastou e ligava para ela diariamente, mas ela também permitia, né? E ela ficou anos da vida dela atrás desse cara, sabendo que era casado e se passando por uma amiga da mulher dele. Falsa, né? Isso aqui é mau caratismo, não passa, tá? Porque ela podia muito bem, eu até entendo que, olha, ela foi enganada, aí o casamento não tava legal, nunca perdoou a traição do seu pai, aí ela caiu no canto, né, do príncipe encantado, mas peraí, ela ir lá e se passar por amiga da mulher, sabendo que ele é casado e sabendo, já tendo coisa com ele, isso aqui não é certo, gente, tá? E assim, você precisa enxergar sua mãe dessa forma, porque ela não é a santinha e a coitadinha da história, não. Confrontei minha mãe diversas vezes sobre essa questão e ela saía pela tangente, alegando que era só amizade. Tive muita dó da mulher dele sendo enganada pelos dois. Na verdade, que eu tenho dó não é nem dela que estava sendo enganada, a dó que eu tenho é da tua mãe e desse homem, porque os dois, se não se arrepender, é direto pro lugar lá que Deus fala na palavra de Deus, né?
sofrimento e... como é que fala? Ranger de dentes, lembrei. Mateus 8,12, se não me engano. E ela continua, na minha cabeça era inconcebível minha mãe ter nos deixado nossa família, onde ela era a rainha da nossa casa, para se submeter e virar amante daquele homem. Escolhas? Para resumir, Cris, e que aqui eu precisarei dar um salto no tempo e nos acontecimentos, eles se casaram um ano antes da pandemia. Casaram escondido num cartório aqui ao lado de casa, escondidos até mesmo dos filhos dele. Recebi uma mensagem dela por WhatsApp comunicando que o matrimônio tinha sido celebrado naquela tarde e respondi desejando felicidades. Tua mãe gosta de humilhar vocês e rejeitar, hein? Tipo assim, casei, viu? Casei e nem convidei vocês. Dias antes do casamento deles, minha mãe veio em minha casa para me dizer que iriam se casar e eu disse a ela que eles seriam bem-vindos e que as portas da minha casa estavam abertas aos dois. E ela põe entre parênteses: só para constar, as portas da minha casa nunca estiveram fechadas para ela. Disse que ele seria muito bem tratado com respeito e que naturalmente com o tempo nossa relação com ele evoluiria. Ela disse que isso não era o suficiente e eu continuei e disse que toda relação é uma construção, é um processo e que certamente a afetividade e a confiança ocorreriam naturalmente com o tempo. E ela disse que somente isso não servia. Ou nós o aceitávamos daquele momento, ou ele não aceitaria nada depois. Eu não entendi nada daquilo, parecia que eu estava falando em mandarim. Pois eu não estava nem me negando a recebê-lo em minha casa e eu realmente iria tratá-lo bem. Como assim aquilo que eu estava falando não servia? Eu deveria dizer o que então? Bom, de novo, tua mãe, narcisista na minha opinião, tá? Todos os sinais aí. E ela tava o tempo todo fazendo joguinho com você e te estressando e fazendo você sentir culpada e tudo mais. Não, isso não é o suficiente. Que ela tá pondo ele acima das filhas, é isso? Não, você tem que se humilhar a ele? Pra ele, não, isso não é o suficiente. E veja bem, eu não sei se esse cara é tão ruim assim não, porque é tudo ela que tá falando, né? O que você tem de experiência no convívio com ele? Ele não é flor que se cheire também não, mas não duvido nada que ela que tenha seduzido ele e tudo mais aí nessa história, viu? Mas Deus mostra. Vamos continuar aqui. Ela diz, após o casamento escondido deles, tentamos, no caso eu e a minha irmã, uma reaproximação, tendo em vista que é nossa mãe e que agora ele fazia parte oficialmente da família. Ele não aceitou encontrar conosco e muito menos aceitou vir à nossa casa, tanto em minha casa quanto na casa da minha irmã. Será? Ou será que foi sua mãe que mandou o recado por ele e ela que falou isso? Sempre recusou os convites e disse para minha mãe que ela até poderia vir sem ele, mas que se viesse o relacionamento deles sofreria algumas mudanças, tá? E sua mãe, tadinha, ela falou, então filha, olha, ele falou isso, então por isso que eu não vou mais ver vocês, porque senão ele vai me punir, ele vai me castigar, né? Ele é mais importante para mim do que vocês, minhas filhas. Novamente, gatilho de rejeição, abandono. Ela já havia me falado que não queria contrariá-lo em nada. Então que vá seguir o caminho dela. E ela continua dizendo, ela deixou de tomar café. E põe entre parênteses, e olha que ela amava café. Pois ele não toma café e não suporta nem o cheiro. Deixou de assistir novelas e ela sempre gostou de assistir. Não perdia uma. Pois ele não assiste. Nossa mãe atualmente mora a uns 20 minutos daqui de casa, mas nunca nos disse o endereço, pois não pode e não irá nos receber na casa dela até pedirmos perdão para o alecrim dourado dela. Isso mesmo, ele exige que eu e a minha irmã formalmente peçamos perdão a ele, pois de certa forma o associamos à separação de nossos pais e por não tratá-lo com cordialidade quando ainda era casado e ficava atrás da nossa mãe e ela atrás dele. Nunca o xingamos, nunca o confrontamos verbalmente. E ela põe entre parênteses, eu até tinha vontade de voar no pescoço dele, mas nunca o fiz. E ela põe kkkk. De novo eu falo aqui, ele falou isso pra você?
Ele falou na tua cara isso? Que nunca ia perdoar vocês se vocês não pedirem perdão? Ou foi a sua mãe que mandou o recado? Eu tenho minhas dúvidas aqui, ok? Por todo o comportamento dela, porque com ela você conviveu e você viu tudo que ela fez. De novo, eu não vejo essa mãe como a coitadinha dessa história, não. Não mesmo. Ela já mentiu, colocou vocês contra a família dela, ao ponto de nem irem no seu casamento. Tem coisa muito estranha nos comportamentos dessa sua mãe. E ela diz, após o casamento deles, ficamos 4 anos sem ver nossa mãe. Ela me manda mensagens eventualmente e acho que uma vez a cada 2 ou 3 meses ela me manda mensagens escondidas dele. Mensagens curtas, rápidas e sempre cochichando enquanto ele está no banho. Mas ela se comunica assim com todo mundo. Minhas tias já relataram que ela age do mesmo jeito com elas. As mensagens são todas através de cochichos, rápidas e escondidas. Estranho. Ele disse para ela que se nós pedirmos perdão a ele, tudo será normal e eles frequentarão nossa casa e seremos uma linda família feliz. Minha mãe acredita nele e manda mensagens chorando, dizendo que não aguenta mais essa situação. Alega que não custa nada para nós pedirmos perdão para ele. Gente do céu. E ele se recusa a conversar conosco como um adulto, como uma pessoa madura. Disse que não quer conversa e que apenas o pedido de perdão sem justificativas. É o que ela diz, né? Ou ele falou isso pra você? De novo eu pergunto. Tá muito estranha essa história. Muito estranha. Diante dessa situação e na tentativa de solucionar a questão, minha irmã até se dispôs a pedir desculpas pelo fato de não cumprimentá-lo quando nós o víamos e nos irritávamos por ele ser casado e flertar com a nossa mãe. Enfim, minha irmã fez uma mensagem fofinha por áudio e mandou para o WhatsApp da nossa mãe. Na mensagem, minha irmã dizia, em suma, que agora éramos família, que seria uma nova fase de nossas vidas para esquecermos o passado e que ele era bem-vindo à casa dela e blá, blá, blá. Eu troquei de óculos aqui, gente, que eu não tô achando outro. Enfim, não reparem, tá? Eu parei o vídeo, fui ministrar o curso de terapeutas e agora eu tô gravando a segunda parte do vídeo. Eu tô aqui por parcela, gravando o vídeo em parcelas, porque o tempo tá curto. Mas tudo bem, vamos lá. Continuando, ela diz, a resposta veio no dia seguinte em forma de esse pedido de desculpas está incompleto e só resolveu 40% do problema, pois minha irmã não havia feito menção ao fato de que na cabeça dela imputava a ele, ainda que indiretamente, a responsabilidade sobre separação de nossos pais. Cris, foi a primeira vez na vida que me deparei com porcentagem em pedido de perdão. Olha só, esse pedido de desculpa está incompleto e só resolveu 40% do problema, pois a minha irmã não havia feito menção ao fato de que na cabeça dela imputava a ele, ainda que indiretamente, a responsabilidade sobre separação de nossos pais. Sei que a Bíblia nos orienta a termos paz com todos e nesse sentido busquei a Deus sobre o que deveria fazer. No mesmo dia assisti uma mensagem no YouTube, um pastor estava pregando e durante a mensagem ele trouxe uma explanação que em resumo dizia o seguinte, e ela coloca aqui uma pergunta, quando manter a paz é um erro? Ponto de interrogação. Quando a pessoa, para manter a paz conosco, nos exige o sacrifício da verdade, terá chegado o momento do sacrifício da paz. William Hendrickson. Quando exige o sacrifício da nossa consciência, quando exige inimizade com alguém, outro, quando exige o sufocamento dos princípios cristãos, quando exige o abraço de Satanás. E a Bíblia não nos ensina a ter paz a qualquer custo. Cris, nesse momento senti paz em meu coração, foi confirmação de que não iria me submeter à chantagem dele. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo e nunca me senti cobrada por ele nesse quesito. Eu sei o que vivi e não irei contra tudo o que acredito e contra tudo o que vivi e contra todos os meus princípios para afagar o ego nefasto dele através de um pedido de perdão que não faz o sentido para mim. De novo eu falo aqui, ela, né, a sua mãe, será que não é ela que está por trás de tudo isso? Ela não é tão inocente, ingênua, ao ponto de não saber, sabe?
que a vontade de Deus não é que seja desfeito uma família, um casamento. Pelo que eu vi, o seu pai não era uma pessoa mau caráter, um homem abusivo, né? Então assim, foram escolhas dela. Por mais que esse homem, vamos dizer que ele seja um psicopata e ele seduziu a sua mãe e seu pai no casamento com ela, já não estava legal. Não parece que foi isso, seu pai ali tentando de tudo, ela é irredutível. Eu não sei porquê, mas todo o tempo que você está contando o teu relato aqui, falando essas coisas da sua mãe, essa conversa intermediária entre perdão e não pede, ela falando que não é o suficiente. Gente, ela não tem noção, ela não chega uma hora que ela vai falar pra ele, ô fulano, vem cá, eu não vou falar isso pra minhas filhas. Sabe? Até que ponto vai? Porque eu entendo que tem pessoas que passam por relacionamentos abusivos, como eu também já passei, existe toda essa lavagem cerebral, a pessoa fica ali, protege o parceiro e tal, mas calma lá, ela também tem a parcela dela de responsabilidade em tudo aí que ela decidiu e permitiu. E até quando? Porque uma vez que você tem consciência, não sei se vocês já chegaram a falar pra ela sobre transtorno de personalidade, ou mandaram algum vídeo aqui do canal pra ela, seria uma boa ideia, né? Seja feita a vontade de Deus, ore a Deus, e se for isso que ele, né, que ele te falar, permitir, faça. Porque assim, a sua mãe, eu tô achando ela muito esquisita desde o início. E ela continua dizendo, ela, entre parênteses, minha mãe, já me relatou que ele é assim até com os filhos dele, não tem conversa. Não tem conversa alguma até pedirem desculpas a ele quando ele imputa erro aos filhos. Ele usa isolamento total até gerar nos filhos arrependimento e assim os obrigá-los a se retratarem com um floquinho de neve. E olha que os filhos dele já são adultos. Para ele não existe diálogo, existe apenas o pedido nu e cru de desculpas e, como vimos, na forma de que ele entende que deve ser feito. Isso é o que a sua mãe fala. De novo, você falou com ele? Alguma dessas palavras, dessas coisas aqui, você ouviu da boca dele? Eu não estou dizendo que ele não é um narcisista, até um psicopata. Eu não estou dizendo isso, eu não estou defendendo, eu não estou tirando a responsabilidade dele não. Mas quem é ele na tua vida? Nada. Agora, quem é ela? Tua mãe. Então, quem deve, né, satisfação e tudo mais, como mãe, é a sua mãe, não ele. E a sua mãe permitir tudo isso e aceitar e fazer toda essa tortura psicológica com a tua cabeça e a da tua irmã, tudo tem limite, né? Isso aqui pra mim já passou do limite. E olha, ela vê muito bem o que ele faz, inclusive ela falou que ele faz isso até com os filhos dele, então ela sabe que é errado. Minha mãe me falou que ele é super sistemático e analisa cada palavra e cada entonação usada nas mensagens para julgar se o pedido de desculpa foi sincero ou não. E ela põe, de novo, tua mãe acho que tá manipulando tudo, viu? Deus me perdoe se eu estiver aqui falando besteira, mas a intuição não falha. Tenho certeza que ele só quer nos subjugar e nos humilhar e que ainda que fizéssemos o que ele quer, nada mudaria e que infelizmente não haveria essa comunhão. Essa união. Digo isso pois ele a afastou de todo mundo, até mesmo de quem nunca teve nenhuma indisposição com ele. Ele a afastou de todos os parentes dela, meus tios sempre reclamavam desse isolamento que ela se enfiou após casar com ele. Continuo achando que não é tudo isso que ele faz, não, eu entendo, mas a situação aqui, o contexto é outro. E mais uma vez aqui, 4 anos sem ver sua mãe, morando praticamente na mesma rua? Que mãe é essa que não sente, sabe? A gente arruma um jeito, gente. Você vai arrumar, o homem vai trabalhar, você vai sair, ela não fica trancafiada dentro da casa com chave e janela trancada que ela não pode ir na esquina ou na padaria. Não é isso. E ela gosta de contar as coisas, de falar, né? E de, eita, essa tua mãe pra mim não desce. Ele é ensimesmado, nunca ouvi essa palavra, se acha a última bolacha do pacote. Outrora minha mãe já havia me falado o quanto ele era inteligente e culto e que ela o admirava. Eu, na ocasião, respondi que, na minha opinião, ele era um baita de um manipulador, isso sim. Cris, eu realmente abri meu coração para recebê-lo em minha casa por ser marido da minha mãe. Fui sincera quando disse que o trataria bem. Já perdoei os dois por todos os dissabores que vivi por conta das decisões deles.
Já pedi perdão à minha mãe por toda a tristeza que eventualmente eu tenha causado a ela e estava disposta a seguir em frente, deixando as coisas que para trás ficaram e conviver com eles. Aí eu paro aqui e falo: você pediu perdão pelas coisas que você fez, que causou algo de tristeza na vida dela? O que foi que você fez para sua mãe para causar tristeza na vida dela? De você alertar ela e tentar trazer a consciência e falar para ela que ela estava fazendo uma burrada na vida dela? E que ela não deveria abandonar a família e as filhas? E que ela não deveria rejeitar as filhas e torturar psicologicamente essas filhas? Que ela não deveria rejeitar o seu pai que estava ali lutando para reconquistar a família? E ela te pediu perdão? Pelas tristezas que ela causou e ainda continua causando ao seu coração? Gente, eu não estou dizendo que não pode perdoar e que não deve, muito pelo contrário. Deus diz que se nós não perdoarmos, Ele também não irá nos perdoar dos nossos pecados. Não importa o que foi feito ou não, perdoar é um mandamento de Deus. E quando você perdoa, você está fazendo algo mais para você do que pela pessoa. E é entre nós e Deus. É deixar ir. Quando você perdoa, você está liberto, liberta. E aí você vai viver uma vida feliz. Por quê? Você não vai mais acordar e dormir com essa pessoa, carregando o peso, carregando essa pessoa na sua vida. Isso te trava, te paralisa. Quando a gente tem o entendimento do perdão, a gente perdoa com alegria no coração. É difícil, não é fácil não. Tô falando, eu levei um bom tempo. E olha que eu achei que eu tinha perdoado, depois que eu vi que eu não tinha perdoado era nada. Foi um processo, mas com a ajuda de Deus eu consegui. Eu queria obedecer a Deus e por isso eu fui atrás e pedi a ajuda dele e consegui perdoar. Libertador. Sei que na Bíblia, em Mateus 5, 23 e 24, diz: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. E ela põe entre parênteses: não acho que negligenciei esse texto bíblico, pois já tentamos ir até ele. Já o convidamos e tentamos nos aproximar. Ele que se recusa a aceitar os convites e fechou as portas para o diálogo. Hoje continuo sem acesso à casa dela e não adianta tentar ligar para ela, pois eles fizeram um acordo de sempre atenderem todas as chamadas telefônicas juntos e no viva voz. Então não tem a menor possibilidade de ter uma conversa privada com ela. Se alguma amiga dela ou algum familiar dela quiser convidá-los para um almoço, por exemplo, o convite tem que ser direcionado a ele, pois ele é o chefe da casa. Ele não aceita que falem com ela e que ela leve o convite até ele. Ela se desfez de todas as redes sociais que possuía. Até onde sei, eles não fazem mais parte da denominação onde congregavam. Para mim, nunca ficou claro se eles saíram por conta própria ou se saíram com eles de lá. Ele exercia um cargo alto naquela denominação e ela morre de medo de contrariá-lo. Deve ser medo de sofrer com o castigo do silêncio que ele impõe aos filhos dele. Pior que tudo é que ela não enxerga que está vivendo em uma prisão, num relacionamento que, na minha opinião, é abusivo. Ela considera viver num conto de fadas, diz que ele é maravilhoso, que cuida dela e que até o chinelo nos pés dela ele coloca. Recentemente vendemos um imóvel que era objeto de espólio, fomos ao cartório passar os papéis e foi ali que a vimos após 4 anos. Ele não estava presente, pois não admite olhar para nós, entre parênteses, eu e minha irmã. Ela me abraçou chorando, me abraçou apertada e me suplicou para resolver a situação com ele, para pedir perdão para ele, pois ela está sofrendo muito com essa situação. Ele só foi assinar os papéis depois que eu e a minha irmã deixamos o local. A parte dela do dinheiro foi direto para a conta dele, mais de 300 mil reais. Não sei o que vai acontecer com esse dinheiro, mas tenho meus temores e prefiro não verbalizá-los aqui. Gente, aqui quando ela fala, eu fico pensando, sabe, até me sinto mal das coisas que eu falei até agora. Parece que realmente ela tá totalmente manipulada. Gente, são anos e anos e anos, sabe? É difícil de acreditar por todo o contexto, ok? Porque isso acontece com praticamente
todos os relatos que as pessoas vêm aqui, e realmente você vê que a história, quem tá contando é a filha dela. Eu não sei o dia a dia dentro de casa, como é que é e tudo, mas assim, a parte dela é muito estranha também, gente. Como que uma pessoa em sã consciência não percebe que isso tá errado? E defende ele a esse ponto? Não dá, pra mim não entra, pra mim não entra. Não faz sentido. Vê vocês aí, manda aí as mensagens, coloca aí nos comentários, porque não dá, pra mim não dá. E ela diz, por ter morado muitos anos nos Estados Unidos, ele abdicou da cidadania brasileira e se tornou americano. Até onde sei, os planos são de voltar em breve para a terra do tio Sam. Acabei de lembrar de quando a tua mãe falou que realmente ela estava planejando de ir embora e avisar só quando já estivesse dentro do avião e não ia no seu casamento. Aqui não tem ele influenciando ela nada, não tem ele falando para ela que ela não ia poder ir no teu casamento ou coisas do tipo. Sabe? É isso que não entra na minha cabeça. E ela diz, minha mãe não fala inglês e não entende nada em inglês. Se realmente forem, e acho que vão, acredito que aí sim o isolamento dela será nível hard com todo mundo, até mesmo com a televisão. E de acordo com ela, não nos veremos pessoalmente nunca mais, e eu tenho certeza disso, pois com ela morando aqui perto, ficamos 4 anos sem nos ver. Porque ela permitiu, porque ela tudo certo, ele acima de tudo na vida dela, não é? Olha, eu vou te falar, linda do céu, tua mãe vai, é Deus tirando de perto de ti para te dar livramento, ok? Não sinta culpa, você nunca fez nada. Isso não é uma mãe pra mim, isso não é. Eu não sei qual é a tua idade, a idade da tua irmã, é a vida dela, ok? Mas espera aí, falar pra você que avisar quando já estivesse dentro do avião, agora segundo ela, nunca mais vamos nos ver, parece que ela quer causar dor, rejeição, em você principalmente, né? Imagina o quanto isso deve estar ferindo você, a tua vida aí por conta disso e todo esse sentimento por esse homem e defendendo essa mãe. Ela vai porque ela quer, não vai ver nunca mais? Ok, só você que vai sofrer e ela. Ah, chorou, abraçou, resolve logo, vai lá, pede perdão, se humilha pra ele, pra eu poder ver vocês, minha filha? Não. Como que a pessoa não vê que isso tá errado, né? E aí ela fala assim, ó, de acordo com ela, ok? Foi por causa dele que comecei a pesquisar sobre narcisistas. Cris, esse final eu vou chamar de esperança. Eu amo minha mãe. A Bíblia nos manda honrar nossos pais e isso não está vinculado a nenhum tipo de condicionante. Ela teve os erros dela, ela escolheu viver esse relacionamento com esse homem, mas é minha mãe. Sim, cada um no seu quadrado. Sei que Deus está no controle de tudo e que nada acontece sem o consentimento dele. Minha esperança é que Deus a abençoe, que elas, né, que Deus tenha misericórdia e que ela se arrependa de tudo isso e que ela veja tudo que ela deixou, principalmente as filhas, de lado por causa de um homem, um traste, ok? Por permissão dela, porque assim, tudo tem um limite, como eu falei, gente, tudo tem um limite. Uma pessoa que tá assim no relacionamento, como ela diz, ela tá sofrendo. Se ela não tá sofrendo, é porque não é tudo verdade que ela tá falando aí. E assim, honrar pai e mãe, sim, isso é muito importante e é mandamento de Deus. E o que é honrar? E o que é desonrar? Honrar é você amar, é a pessoa precisar e você tá lá, né? Você não vai abandonar se um dia ela estiver necessitando, se um dia ela estiver precisando, e você não vai negar isso, você não vai falar mal no sentido de amaldiçoar, de desejar um mal à vida dela, mas falar daquilo que ela fez e que não é certo. E não julgando, condenando, porque só Deus pode fazer isso. Mas peraí, ok, mãe é minha mãe, eu amo minha mãe, mas e aí? E aí você vai aceitar o resto da vida, essa tortura psicológica na sua cabeça? Ok, mãe, ele não quer falar com a gente, tá tudo certo, mãe, você é minha mãe, você vai continuar sendo minha mãe. Ele não pode proibir você de me ver, a não ser que você permita. Então, se você não pode, vem escondido. Dá um jeito, se vira. Que mãe que não luta pelos seus filhos?
Ela largou a família. Vocês ali falando, gente, você vê o egoísmo, sabe por quê? Eu vejo assim, por mais que seja aquela paixão, ela pensou só nela, eu vou viver minha vida. Chorou, fez todo o drama, é onde ela toca o coração de vocês, né? E aí foi-se embora com esse homem. E agora esse inferno fica há 4 anos, mora na mesma rua, você não sabe nem o endereço dela. Não dá. Não dá, isso não entra na minha cabeça. E ela continua: sei que Deus está no controle de tudo e que nada acontece sem o consentimento dele. Minha esperança é que Deus a abençoe. Sim, que ela se reconcilie com Deus. Sei que ela sofre com toda essa situação e nos culpa por esse isolamento sofrido por ela. Ah, que legal! Sofre? Não sei aonde. E culpa vocês por esse isolamento sofrido por ela? A culpa é sempre do outro, não é dela, né? Ou do cara. É de vocês. Isso que é o pior, gente. Isso que é o pior. Isso aqui pra mim não é mãe, não. E ela diz: pois não nos curvamos às vontades do marido dela. Ah, ela quer isso, que vocês fiquem lá. Eu não aguento. E ela põe entre parênteses: eu já disse pra ela que a culpa disso não é minha e que não carrego em minha mente nenhum sentimento de culpa quanto a isso e que não pedirei perdão a ele por nada, até porque ele certamente colocaria porcentagem, assim como fez com a minha irmã. Gente, você tem que falar isso pra sua mãe? Minha esperança é que Deus abra os olhos dela e que ela enxergue o que precisa ser enxergado com relação a esse relacionamento dela. Eu peço para que Deus abra a sua mente, os seus olhos espirituais, e que Deus te mostre de verdade quem é a sua mãe. Ela abriu mão de tudo por causa dele, abriu mão até mesmo da fé que professava. Muito tempo, né? Agora é entre ela e Deus. Minha esperança é que ela se volte novamente ao único caminho que leva a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, pois a fé que ela professa hoje não acredita na existência da Trindade e não reconhece Jesus como Deus. É como se ele fosse um Deus menor. E ela põe entre parênteses: ela, mesmo estando desligada da denominação, continua professando os mesmos ensinamentos de lá. Sei que o tempo perdido de convivência são como as águas de um rio. A correnteza da vida já levou e não tem como recuperar. Mas sei também que enquanto houver vida, ainda é possível construir bons momentos e memórias felizes. Me despeço de você, Cris, com o coração meio apertado e clamando a Deus por um livramento, um milagre, uma solução para toda essa situação. Muito obrigada pela atenção, Deus abençoe você, seu canal e cada um dos seus seguidores. E que você e seu canal continuem sendo um instrumento divino para trazerem o discernimento necessário de como identificar e de como se libertar desses narcisistas nefastos. Olha, linda, eu peço perdão pra você por tudo que eu falei aqui, mas foi o que eu senti da parte de Deus pra falar. Eu não sei o que vão comentar aí as pessoas que estão aqui, quem tem mãe narcisista aí, né? Quem consegue ter algum discernimento pra poder te falar aí. Pra mim tudo isso aqui não bate mesmo. Eu tento aqui, sabe, ficar pensando, não, vou imaginar que ela realmente caiu, que ela tá totalmente manipulada por ele. Não bate, não bate. Todas as falas dela, as atitudes, o comportamento, não bate, não bate. Então assim, talvez você vai ouvir aqui, você mandou o relato e você vai ouvir algo que talvez você não esteja ainda preparado. Eu creio que está, porque é a hora perfeita de Deus. Se Deus permitiu você mandar e eu estar falando isso aqui, eu creio que é para te libertar, ok? Faz terapia para você poder aprofundar e ver de verdade, né, se realmente tem fundamento, se faz sentido para você o que eu falei. Se é de Deus, vai testificar e ele vai confirmar o seu coração. E assim, perdoar, sim, desejar o melhor, sim, mas ficar nessa tortura, né? Graças a Deus gostei do seu posicionamento. Não, mãe, eu não tenho culpa não. Ela pondo esse peso em cima de você, como que se fosse sua culpa por você não ir lá e pedir perdão para ele. Não, não bate. É isso que eu falo, não bate. Pra mim, a sua mãe é narcisista. Talvez ela tenha manipulado toda essa história. Pode ser que esse cara também seja tudo isso aí que ela tá falando. Mas eu sinto que o problema maior é nela mesmo, viu? E assim, me perdoa por tudo que eu falei. Não fico chateada. Mas é uma realidade que em um momento da vida temos que enfrentar. E isso vai te libertar.
tá bom? Deus abençoe, muito obrigada de coração por tudo que você mandou aqui, por tudo que você descreveu para nós. Creio que vai ser bênção na vida de todos. Isso aqui foi algo que realmente nunca aconteceu no canal antes. Normalmente a pessoa vem e fala, né? Então eu creio que vai libertar sim muita coisa aí para você na sua vida. E que Deus te guarde, te proteja, te livre sempre de todo o mal. E receba meu carinho, meu abraço. E vocês também que estão aqui também recebam meu carinho, minha gratidão, compartilhem, deixe seu comentário de carinho a ela, né? E se vocês também tiveram o mesmo discernimento, perceberam alguns detalhes aqui como eu percebi, também deixa aí pra ela, tá bom? É isso, gente. Se vocês têm algum relato para compartilhar, mande pro meu e-mail relato.sobrevivente@hotmail.com. Beijos no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!